E hoje a gente tem mais do que isso para comemorar. Alguns movimentos assim sinalizam que os políticos finalmente resolveram atender às demandas das ruas e tal. Isso é um primeiro movimento. Bota primeiro movimento nisso. Eu queria recomendar, ou pelo menos colocar para a reflexão dos nossos ouvintes, a necessidade talvez de moderarmos o nosso entusiasmo, entendeu, em relação a esses primeiros movimentos. São primeiros movimentos, estão numa direção boa, o teatro parece ter mudado assim, o enredo da peça, pode ser, mas esse é um capítulo, ou é um drama, ou é uma comédia que, com tantos capítulos, que mal começamos o primeiro, que eu prefiro esperar aí para ver para onde a trama vai caminhar, né? Vou dar um exemplo para vocês que me parece mais significativo, é o que está nas manchetes hoje. O Supremo Tribunal Federal mandou para a cadeia um deputado federal com um mandato, no exercício do mandato. Este cara desviou com uma quadrilha da qual participava 8 milhões de reais em contratos publicitários de Rondônia, que não é definitivamente um estado rico, não é um estado sem problemas muito graves, como todos os estados brasileiros. Mas digamos que se você desviar 8 milhões de reais num estado com menos problemas tão evidentes, você diria, poxa, é uma cifra pequena, né? Está no padrão da roubalheira dos parlamentares, mas você desviar 8 milhões de reais, é como desviar 8 milhões de reais de programas da seca, é como desviar 8 milhões de reais de programas de hospitais públicos, né? Então, um cara faz um contrato para um oleoduto de 1 bilhão de reais, um Maracanã de 1 bilhão de reais e tal, aí tu desviou 8, você vai esculhambar, querer matar, estrangular, mas não vai agregar isso à perplexidade decorrente da maldade direta desse desvio, né? Então, ele desviou 8 milhões de reais, foi julgado, foi condenado, e o Supremo ontem finalmente deu-lhe uma canetada final e mandou para a cadeia. O nome dele é tão irrelevante que eu não vou nem citar. É como citar o nome de qualquer vagabundo, como se ele fosse importante pelo nome. Ele não é importante pelo nome, é importante pelo papel desempenhado nessa história. Então o Supremo fez isso, mandou para a cadeia, e todo mundo hoje está dando um destaque muito expressivo para isso e colocando isso na conta no resultado das manifestações, da grande mobilização, etc. e tal. Nada contra mandar o deputado para a cadeia e nada contra a gente comemorar a prisão de deputado. Mas é importante a gente levar em conta o seguinte: esse cara, além da natureza perversa do desvio que cometeu, a que eu já me referi, ele cometeu esse desvio, esse crime, minha gente, em 1995. Nós estamos em 2013. Nós estamos em 2013. O filho da P roubou dinheiro público em Rondônia. Deve ter, por falta desse dinheiro, muita gente deve ter morrido por falta de médico em Rondônia, por falta de vacina em Rondônia, por falta de educação nas escolas. Muita gente deve... Se você pegar 8 milhões de reais, você salva vidas. Em qualquer lugar do mundo, você salva vidas. Em Rondônia, você deve salvar mais vidas ainda, porque mais gente está em situação de vulnerabilidade, precisando de investimento público para poder viver. Não é para poder progredir para Manhattan, ser um sucesso igual o Bill Gates, não. É viver. Chegar aos 8 anos de idade, aos 18 anos de idade, coisa que vale. Então esse cara é um assassino indireto. Ok. O que acontece com um assassino indireto no Brasil? Ele leva quase 20 anos para efetivamente começar a cumprir uma pena que foi fixada em 13 anos, da qual ele cumprirá um sexto. Tem lá um monte de atenuantes, etc. e tal. É para não comemorar? Não, por favor, é para comemorar. O Supremo mandou um deputado para a cadeia, quase 20 anos depois. Agora, segunda coisa para comemorar, o Supremo mandou um deputado para a cadeia. Sabe quando? O primeiro deputado que o Supremo manda para a cadeia. Estão dizendo que é desde a Constituinte? Mentira, é da história do Supremo. O Supremo chegou aqui junto com pouco depois de Dom João VI. Chegou não, foi enfim, instituído, criado, fundado, sei lá que nome era, Corte Real, não sei das quantas, depois virou Supremo,
depois virou isso, virou aquilo, está lá hoje, com aquele monte de toga, de carro oficial, de prédio, de discurso, etc. Pois bem, senhoras e senhores, num país onde a corrupção chegou junto com o Pero Vaz de Caminha, pelo menos o nepotismo, chegou junto com o Pero Vaz de Caminha, na carta de Pero Vaz de Caminha já tinha uma maracutaia de Estado, ele pedindo emprego para o sobrinho. Num país que sangra por causa da corrupção, desde que se conhece como tal, é a primeira vez que a Corte Suprema, com quase o quê? 200 anos, se é que já não tem, 1820 e pouco, não, faltam 10 anos para ela completar 200 anos, em quase 200 anos de história, mandou um deputado para a cadeia no exercício do mandato. Mas tudo bem, vamos comemorar, afinal de contas o Brasil ganhou ontem, por que a gente não vai comemorar? Vamos festejar, vamos ficar felizes. Eu só quero dizer o seguinte, pode ser a primeira de muitas ações desse tipo. Por exemplo, o Senado ontem transformou o crime de corrupção em crime hediondo. Pergunto a vocês, a questão está na classificação do crime ou na maneira como os criminosos são julgados, os intervalos entre o cometimento do crime e a efetiva condenação, o intervalo entre a efetiva condenação e a efetiva prisão e o tempo entre a efetiva prisão e a prisão cumprida dentro da cadeia. Entendeu? Então, que a gente fica olhando, a Tatiana Vasconcelos conseguiu hoje sim fazer um movimento labial que eu decifrei, ela disse foro, ela falou assim, ó, foro privilegiado. É isso, enfim, independentemente até do foro privilegiado, supondo que nós fizéssemos assim, crime de morte, crime de morte não, é pena de morte para crime de corrupção. A China tem pena de morte para crime de corrupção. Por que eu adoro a legislação chinesa nessa área? Porque entre a descoberta de que o cara roubou e a sua execução com um tiro na nuca, às vezes transcorre 2 anos, 2 anos e meio. O nego não gasta a luz do corredor da morte na China, sabe o que é? Para corrupta. Entrou ali, vai para a frigideira. E a família paga a bala. Aqui, você pode classificar como crime hediondo, como crime Carmen Miranda, como crime cheiroso, como crime fedorento, como crime... dá o nome que você quiser. Se a lógica de julgar, condenar e fazer cumprir a pena for essa que nós vimos do Supremo Tribunal Federal nos seus quase 200 anos de história, que diferença me faz que o crime seja hediondo, ou redondo, ou magro, ou quadrado, ou sei lá o quê? E ele continua foragido, só esse detalhe. Ainda tem esse detalhe. Mas só faltava mandar telegrama. Não tem aquele telegrama de romance fonado? Como é que é aquilo? Amor, eu te quero ver e tal. Mandaram telegrama fonado para ele. Querido, foge, porque agora você vai se ver. Então é o seguinte, vamos comemorar. Tá bom, não quero ficar aqui de manhã, num dia que o Brasil venceu, comemorou, vamos para a final, sei lá com quem, viva o Brasil, blá, 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 mas pega leve nesse entusiasmo. Pega leve nesse entusiasmo. Sabe por quê, minha gente? Aquela gente é especialista em fazer a gente de palhaço. Se liga aí, meu irmão. Vamos nessa.